O Talhaferro será ou não extraditado? Vamos avaliar juntos aqui as possibilidades para que a gente possa chegar à melhor conclusão? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a você que se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus inimigos e comente aqui no chat. Quando você terminar de fazer o seu comentário, que eu leio todos eles, comente, feche o chat e deixe, clicando no joinha, deixe aqui o seu afeto, vamos dizer assim, para nós, porque clicando no joinha, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e o algoritmo distribui para mais gente o nosso vídeo. Muito bem, óbvio que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do ponto de vista prático, há a possibilidade da extradição. Por quê? Porque há um tratado entre Brasil e Itália que prevê reciprocidade em relação a pedidos de extradição. Então, óbvio que custa para a Itália negar esse pedido. Se há um tratado, eles têm de enfrentar o próprio tratado para negar uma extradição. E quando que isso é feito? Isso é um custo, eu digo, porque, claro, quando a Itália nega, por exemplo, uma extradição, ela teme que o Brasil também o faça. E o Brasil está cheio de gente aqui, muitas pessoas relacionadas à máfia italiana, etc., que interessam a Itália, e há pedidos recorrentes da Itália ao Brasil. Então custa para a Itália dizer, não, nós vamos guardar aqui uma pessoa, nós não vamos topar a extradição de uma pessoa para o Brasil. Qual é a condição para isso acontecer? E essa condição precisa ser importante, se tratar de um caso de perseguição política. Quando há um caso de perseguição política, o país a quem se pede uma extradição, mesmo havendo um tratado, precisa negar. Dentro do tratado entre Brasil e Itália, uma das exceções é exatamente essa, casos de perseguição política. Se houver perseguição, o tratado não vale, é disso que se trata. Então, o que se tem de mostrar é que há uma perseguição política. Se isso for mostrado, a chance do Talhaferro não ser extraditado passa a ser gigantesca. E aí é que vem o grande ponto, porque eu assisti a umas entrevistas do Talhaferro dizendo que a Itália não sabe quem é Alexandre de Moraes, que as autoridades italianas não sabem que o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Magnitsky, ou seja, eles não têm a menor ideia do que está acontecendo aqui, e se eles não têm a menor ideia do que está acontecendo aqui, como que eles vão ter ideia de que está havendo uma perseguição política aqui em relação a cidadãos brasileiros? Esse é um ponto bem preocupante. E tem um outro ponto que é bastante preocupante que eu vou mostrar para vocês e que vem do documento que o Talhaferro recebeu. O documento que ele recebeu das autoridades italianas tem o item 3 que diz, obviamente, eu vou traduzir aqui para o português, não vou ler em italiano porque o meu sotaque é horrível, mas em português isso diz o seguinte, esse item 3. Até o momento, não surgem condições impeditivas à extradição, nos termos do artigo 705 do Código de Processo Penal italiano e do Tratado de Extradição de 17 de outubro de 1989. Ou seja, pelo documento que até agora foi recebido, não há, para as autoridades italianas, algo que impeça a extradição. Ok, pode ser uma frase ali apenas jogada, pode ser simplesmente um documento padrão, mas o fato é que isso somado ao Talhaferro ter dito que a Itália não sabe quem é Alexandre de Moraes, que a Itália não sabe que ele está incluído na Magnitsky, e a Itália tem respeito à Magnitsky. Parece, então, nos mostrar que a Itália precisa receber informações do Brasil urgentemente. Seja da oposição aqui no Brasil, seja enfim, de todos nós, da mídia que, enfim, tem interesse em que o Brasil volte a ser uma democracia, tem uma mídia que não interessa, né? E tem uma mídia que se interessa por isso. Então precisamos, jornalistas interessados em fazer com que a gente volte a ser uma democracia real aqui no Brasil, precisam nutrir a Itália, os parlamentares italianos, as autoridades italianas de informações sobre o que acontece aqui com a nossa Suprema Corte. Porque, pelo andar aqui da carruagem, a coisa não está favorável. E se o Talhaferro não for extraditado, sendo um cidadão italiano, olha, fechem a porta e
tranquem a chave e joguem fora. A Itália não é um lugar bem-vindo para nós, para brasileiros, e sobretudo para pessoas perseguidas, né, pelo Brasil. Então, é muito perigoso e é muito importante para a Itália, inclusive, que ela passe a ficar sabendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu espero, o Talhaferro disse que na semana que vem ele terá uma audiência lá na Itália, né? Essa foi uma informação dele, eu não tenho essa informação oficial. Eu espero que isso ocorra e que ele possa mostrar, assim como os advogados da Zambelli disseram que mostraram para as autoridades italianas que aqui o juiz era o relator e ao mesmo tempo a vítima, e eles riram como se isso fosse uma piada, como se fosse uma coisa absurda. Tomara que o Talhaferro e, enfim, os seus advogados, que sem dúvida alguma têm muita competência, consigam também mostrar aos italianos o que está acontecendo aqui no Brasil e, sobretudo, em relação ao Talhaferro. Porque o caso do Talhaferro, o mais absurdo de todos, é o denunciante denunciando o denunciado por ilícitos e o denunciado investigando o denunciante e ignorando o ilícito denunciado. Quer dizer, se isso não é perseguição política, nada mais será. Isso, se o Talhaferro for extraditado, qualquer um pode ser extraditado por qualquer razão na Itália. Vamos aguardar. O que a gente conclui é que, por enquanto, a Itália não está convencida. Precisa virar esse jogo. Um abraço.